Fala aí, galera, tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Se liga, ó, mais uma aula hoje, mais uma escola literária. Eu vou analisar hoje, brevemente, uma escola literária que veio logo depois do parnasianismo, tá? Deixa eu só marcar o tempo aqui, eu já ia esquecendo. Conforme for, eu vou dividindo a aula, né, para não ficar muito extensa, tá? Para o vídeo não ficar muito longo aí. Ok. Bom, vocês sabem, eu gosto de começar pelo nome da escola literária, né? Olha o nome aí, simbolismo. E eu pergunto a vocês, um símbolo, ele diz abertamente o que ele quer? Aqui ele veio? Ou será que um símbolo muito mais sugere? Exemplo, se eu desenhar um coração, tá, para você, isso sugere o que a você? Morte? Tragédia, é isso? Acho que não, né? Coração vai sugerir sentimento, paixão, emoção, sei lá. Se eu desenho uma caveira, por exemplo, é uma outra simbologia, concorda? Você vai remeter a perigo, a morte. Claro, nada impede que esses símbolos sejam ressignificados, tudo depende do contexto, etc, etc. A questão é, um símbolo, ele muito mais sugere, tá? E a poesia simbolista, por isso que eu botei essa imagem aí, viagem na maionese, a poesia simbolista, ela muito mais sugeria do que dizia abertamente, ok? Muito que bem. O que eu coloco aqui pra gente, tá? A sociedade burguesa chegou a um nível de saturação, digamos assim. E diante de uma realidade tão ruim, não é? Dentro dessa ótica capitalista de consumo, muitos artistas passaram a guiar o seu pensamento, as suas obras, não pelo caminho da razão, da ciência, do progresso, do capitalismo, não. Eles seguiram outro caminho. E que caminho oposto é esse? O caminho do sonho, da fantasia, da imaginação. Então o simbolismo ele vai contra, vai aliás totalmente contra a um mundo muito racional, muito prático, muito objetivo, tá? E é o que eu vou falando aqui para vocês. Vou resumir, depois se tiver interesse você pausa e dá uma lida aí, tudo bem? Aqui eu continuo falando dessa decadência aí do mundo capitalista, da sociedade capitalista, burguesa, enfim. Tá, isso aqui eu já falei também. Ok. Ah, algumas expressões importantes que já apareceram em prova de vestibular. Se em alguma prova falarem assim, os poetas da Torre de Marfim estarão certamente falando sobre os simbolistas. E por que isso? Porque o poeta simbolista, ele não falava de questões da sociedade como um todo. O poeta simbolista, ele vai se voltar para questões muito subjetivas, para questões referentes à alma, por exemplo. Então é como se eles vivessem isolados em uma torre de marfim. Aqui eu também coloco um termo que já apareceu em prova de vestibular, que são os nefelibatas. O que são nefelibatas? Está explicado aqui. Habitantes das nuvens. É uma referência aos simbolistas também, tá? Para você ter ideia do que eu estou falando, o simbolismo, perdão, a principal temática simbolista era a alma que queria sair do corpo físico. Então, um assunto bem subjetivo, né? Tá, aqui eu já falei. Tá vendo? Ó? O desencanto com essa realidade, a realidade burguesa, industrial, materialista, enfim, conduz à revalorização de posturas espirituais e transcendentes. Então, o simbolismo também faz muita conexão com várias religiões, por exemplo, com esoterismo e tal. Aqui eu já faço um resumo para vocês, tá? Do que eu acabei de falar. Eu destaco duas coisas aqui importantes. O simbolismo foi a escola literária mais ligada à musicalidade das palavras, à sonoridade das palavras. E isso tem sentido, isso faz sentido. Por quê? A música, ela muito mais do que diz abertamente, ela muitas vezes sugere, já percebeu? Um som que eu estou dizendo, né? Por exemplo, se você ouve uma música com umas notas assim mais caídas, digamos assim, uma coisa mais lenta, você tem uma certa sugestão, talvez de tristeza ou de reflexão, né? Uma música animada vai acabar, né, pelo contrário, vai acabar promovendo aí uma certa euforia. Eu costumo até dizer o seguinte: vamos dizer que a sua mãe está insistindo aí para você, sei lá,
lavar o banheiro ou arrumar seu quarto. Vai lá, cara, bota uma música bem animada e cai dentro, entendeu? É diferente, né? A música ajuda bastante, inclusive, tá? E eu uso uma palavra aí muito importante que é sinestesia. Sinestesia é mistura dos sentidos humanos, tato, audição, paladar, olfato, visão. E é uma figura de linguagem, repito, isso aparece bastante na poesia simbolista, tá? A gente vai ver isso daí mais à frente. Veja, no Brasil, o simbolismo ele veio ali bem próximo ao parnasianismo. E como eu falei em uma aula, né, sobre parnasianismo, o parnasianismo foi uma escola literária de grande prestígio sociocultural. Os caras eram, né, os top da balada, entendeu? Então, quem era autor parnasiano, pô, tava assim, benzaço, né, naquele círculo ali de intelectuais. Então, o simbolismo ficou muito à margem, né, não foi quase percebido naquela época. E, além disso, na época, eu botei a data inicial, né, 1902, havia um grande avanço em relação à ciência, à tecnologia, à razão. Ou seja, os assuntos simbolistas não interessavam. Então, repito, o simbolismo passou quase despercebido no Brasil por esses dois motivos. Primeiro, a literatura de prestígio era o parnasianismo. E segundo, o simbolismo falava de assuntos que não interessavam àquela época. Não estou dizendo que a poesia simbolista não tenha qualidade. Obviamente não é isso. Tá? Mas passou despercebida, quase despercebida, melhor dizendo, por conta desses dois motivos. Pessoal, para falar sobre simbolismo, eu tenho que dizer o seguinte também. Os simbolistas, eles iam em busca do nosso eu profundo, do nosso eu interior. Não aquele eu, muitas vezes, sentimentaloide do romantismo, tá? E para falar sobre isso, eu vou pegar aqui alguns tópicos de psicologia. Lembrando, eu não sou psicólogo, infelizmente, aliás, né? Acho uma profissão belíssima. A minha mãe é psicóloga, uma das minhas irmãs é psicóloga, né? Tenho amigos que o são, enfim. Então, vou falar aqui de um modo bem superficial, tá? E de repente até, não sei, algo pode ter mudado aí em relação a esses estudos e eu posso até falar bobagem. Não sei, tá? Algum psicólogo aí me corrige e bote nos comentários aí, por favor. Olha só, na figura aí nós temos o Sigmund Freud, né, o pai da psicanálise, para muitos o maior estudioso do comportamento humano, e eu separei alguns elementos aqui para nós entendermos melhor o simbolismo, que é realmente uma escola literária muito subjetiva, né? Então às vezes a pessoa fica meio perdida quando vai ler um poema simbolista. Id, ego, superego, consciente, inconsciente, subconsciente. São termos do Freud, tá? Creio eu. O que é o id? O id é o impulso, é o desejo, é a vontade. Então, você está na rua, você vê alguém de repente, sei lá, batendo em uma mulher, o seu id fala assim, vá lá e interrompa esse cara, né? Acerte lá uma muqueta nele. Ou você vê uma pessoa maltratando, chutando um cachorro na rua, sei lá, ou maltratando um animal, enfim, cometendo algum tipo de injustiça. Muitas vezes o seu id, né, o seu impulso, o seu desejo fala, pô, vai lá e resolva isso, mesmo que seja na base da violência. Mas nós temos o superego na nossa cachola aqui. O que seria o superego? O repressor, a censura. O superego chega e fala assim, não, calma, peraí, você não pode agir dessa maneira, né? Isso é uma forma muito violenta, você tem que raciocinar. Meus alunos comparam, e eu acho a comparação perfeita, é como se fosse igual em desenho animado, o anjinho e o diabinho, sabe? A gente fica falando aqui, né? Faça isso, eu não faço e tal. E o ego é o pobre coitado, é o eu, né? É o pobre coitado que fica entre essas duas forças antagônicas, tentando, né, equilibrar essas forças antagônicas. Por exemplo, de id temos idiota. O que é idiota? É aquele que faz tudo o que tem vontade. Percebeu? Idiota é isso. É o que faz tudo o que tem vontade. Claro, com o passar do tempo, o termo foi ganhando novas acepções, né, novos sentidos, melhor dizendo. De ego temos egomaníaco, ególatra, alter ego, egoísta, egocêntrico. Ego é o eu, tá? Então o id é a vontade, é o impulso, superego é a censura, é o repressor, e o ego é o próprio eu, que tenta equilibrar as duas forças. Por exemplo, o louco não tem o superego, não tem a censura. Por isso que dá na telha dele fazer alguma coisa, ele vai lá e faz. Então ele grita em qualquer momento, ele sai correndo.
Porque o id dá o comando e o superego tá, não vai lá. Percebeu? Quando nós dormimos e sonhamos, o nosso superego também está com a guarda, né, baixa, digamos assim. Por isso que no sonho você às vezes faz alguma coisa e depois você acorda e fica até envergonhado. Né? Nossa, eu sonhei dessa maneira, nossa, eu matei alguém no sonho, né? Fiz uma coisa muito absurda, pô, eu maltratei não sei quem e tal. Por quê? Porque a sua censura estava ali para baixo, digamos assim. Então veja, quando você sonha, vem o seu eu profundo, seu eu sem censura. Era esse eu profundo que os simbolistas queriam atingir. Beleza? Consciente, inconsciente e subconsciente. Consciente, como se fossem três camadas, tá? Do cérebro aqui, digamos assim. Consciente é aquilo que você faz sabendo o que está fazendo, tá? Então, por exemplo, professor, hoje eu vou dar um caô lá para minha mãe, vou matar a aula, tô afim de ficar em casa. Assim, eu sei que eu vou perder matéria e tal, tenho consciência disso. Sei lá, mas depois eu corro atrás, eu copio. Ok, você tá de modo consciente, você sabe que vai perder matéria e tal, mas você vai correr atrás. Você está fazendo isso com consciência. Aí a escolha é sua. Acontece que nem sempre nós fazemos as coisas de modo consciente. O que é o inconsciente? São informações que estão no nosso cérebro, mas você normalmente não tem acesso a elas. Vou explicar. Tem um filme chamado Freud, Além da Alma, muito bom, aliás, passava no Corujão da Rede Globo. É um filme em verde e branco, não é nem preto e branco, é verde e branco. Nesse filme, ali eles mostram vários casos da psicanálise. E um deles eu achei bem curioso. Falava de um menininho que morria de medo de cavalo. E por azar do garoto, na época em que ele vivia e no local, o transporte era feito a cavalo, certo? Carroça, carruagem, enfim. E o garoto, coitado, quase não saía de casa. Pois bem, o psicólogo foi à casa do garoto, conversou com ele, né, fez análise lá e tal, e percebeu o seguinte: o garoto não tinha medo de cavalo, ele tinha medo do pai dele, porque o pai batia muito nele. Assim, Vinícius, não entendi. O que você falou aí? Vamos lá. O pai, na visão da criança, né, do menino, era grande e bruto. Inconscientemente, o menino fez uma associação entre a imagem do pai, grande e bruto, e do cavalo, grande e bruto. Então o menino não tinha medo de cavalo, tinha medo do pai dele. Percebe? O que acontece? Mas isso está em nível inconsciente, ele não tem consciência disso. Quando você vai e faz análise e tal, uma das probabilidades é que você consiga resgatar, né, por meio do trabalho do psicólogo, você consiga resgatar alguma informação que está recalcada, né, antigamente falava-se reprimida, no inconsciente, que venha para o consciente. E com isso, a possibilidade é que você possa, ficou até repetitivo, né? A possibilidade que você possa é ótimo, perdão. Com isso, há uma possibilidade, melhor dizendo, de você se livrar de um trauma. Vou dar um outro exemplo. Uma amiga minha, a Ana, da UERJ, né, ela fez letras comigo. Eu lembro que nós dávamos aula no Irajá, né, no Irajá City, e quando nós íamos subindo aquelas passarelas da Avenida Brasil, ela pegava no meu braço, a mão dela gelada, suando. Aí nós íamos atravessando a passarela. Quando íamos descendo, ela ia soltando o meu braço. Então ela tinha muito medo de altura. E aquelas passarelas nem são tão altas assim, né? Aí eu pergunto, por que ela tinha esse medo? Ela tinha um cacófato, né? Não digam isso, terrível. Por que a Ana tinha esse medo, né? Não sei. Vou especular aqui, tá? Estou especulando apenas. Digamos que, quando ela era criança, a mãe, sem querer, quase a deixou cair de uma janela do terceiro andar. Sei lá, ela levou aquele susto, aquela informação ficou travada no cérebro dela, ficou em nível inconsciente. Então, quando ela ficou adulta, ela tinha esse medo de altura. Percebe? Fazendo análise, ela pode se livrar desse trauma ou minimizar. Estou resumindo, tá? Mas perceberam essa ideia de inconsciente e consciente? Subconsciente é um eu mais profundo ainda. Eu estava conversando, aliás, com a minha irmã, que fez psicologia recentemente. Ela me falou que parece que atualmente a psicologia já não usa esse termo subconsciente, fica tudo na conta do inconsciente. Honestamente, eu não sei, tá? Mas o que é importante para a nossa aula? Que você entenda que os simbolistas iam em busca
desse eu profundo, tá? Desse eu que não está consciente. Voltando aqui em relação ao superego e em relação aos sonhos, poderia falar um monte aqui, né? Porque tem muita coisa muito curiosa, né? Quando você dorme, com as coisas que você sonha. Por exemplo, não sei se vocês já passaram por isso, tá? Mas isso aconteceu comigo uma vez e é apavorante. Você acorda, né? Pensa assim, vou levantar, né? Acordei, abri o olho e vou levantar. E aí você não consegue. Nossa, é horrível, né? É horrível. O que acontece? Essa é uma doença chamada paralisia do sono. Ela tem vários estágios, ela tem uma explicação científica e tem uma explicação mais espiritualista, eu diria, né? Por quê? Alguns dizem que a nossa alma foi dar um rolê espiritual, certo? E aí demorou um pouquinho para voltar, né? Para fazer o download. É o cordão umbilical espiritual, né? Demorou para fazer o download. Então você acordou e a tua alma, opa, peraí que eu tô chegando ainda. Aliás, em relação a isso, fala-se muito em projeção astral, né? Que é um estudo aí que fazem que quando nós vamos dormir, nossa alma vai dar uma volta aí, vai dar um rolezão. Isso tem muito a ver com o simbolismo, tá? Toda essa questão aí, né? Por exemplo, você já sentiu isso? Você está quase dormindo, aí dá um tremelico, então parece que você pisou em algum lugar e, epa, cadê a escada aqui? Já sentiu isso? Alguns falam o seguinte, na visão espiritualista, tá? Que a sua alma, nesse rolê espiritual, passou por um lugar com energia muito negativa. Sei lá, tipo um show do, sei lá, Lua Santana. Gente, tô brincando, pelo amor de Deus, tá? Um lugar de energia muito negativa, né? Um show sei lá, imagine aí um artista que você odeia. Niki, você volta, dá aquele descarrego de energia, percebe? Ou então, certamente você já passou pela seguinte situação: você está vivendo uma situação e você pensa, caramba, eu já vivi isso aqui, caramba, eu sonhei com isso daqui. Ou então passa por algum lugar e pensa, engraçado, parece que eu conheço esse lugar. É o déjà vu ou déjà vu, né? Tem uma explicação científica, que é uma pegadinha do cérebro, tá? Uma sensação enganosa do cérebro. E tem uma explicação mais espiritualista, né? A sua alma, então, ou a sua essência, espírito, chame como você quiser, ela passou por aquele lugar enquanto você dormia. Quando você passa fisicamente, você reconhece. Tem até uma referência no Matrix, né? Na trilogia do Matrix. No primeiro filme, tem uma hora que o Neo fala assim, ele olha e fala assim, a Trinity olha, o que foi, Neo? Ele fala assim, olha, esse gato aqui, é a segunda vez que ele passa aqui. Aí ela fala assim, isso é uma falha na Matrix, é um déjà vu e tal, eles saem correndo, aquela coisa toda, tá? Então, enfim, eu vou cortar por aqui o vídeo também, e essa explicação, senão a gente acaba desvirtuando muito do assunto. Mas o importante é, o simbolismo ia em busca desse eu profundo, desse eu primitivo, tá? Olha lá o que tem na mente do homem, e aí uma mulher, né, enfim. Muitos falam que Freud ligava tudo às questões sexuais. Complexo de Édipo, já ouviram falar? Complexo de Electra, não ouviu falar? Na continuação eu falo então, beleza? Tá comprando porcaria de segunda mão.